Programa Palavra Verdadeira, do coração de Deus para a sua alma. Meus queridos irmãos, é com muito prazer que mais uma vez eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, meus irmãos, aqui estamos para juntos meditar na palavra do Senhor nosso Deus. E a mensagem de hoje está escrita em Gênesis capítulo 17, versículo 1 a seguir, que traz um tema. Deus muda o nome de Abrão. Leia comigo a palavra de Deus. Sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda em minha presença e ser perfeito. E porei o meu concerto entre mim e ti, e te multiplicarei grandissimamente. Então caiu Abraão sobre o seu rosto. E falou Deus com ele, dizendo: Quanto a mim, eis o meu concerto contigo, e serás o pai de uma multidão de nações. Versículo 9. Disse mais Deus a Abraão: Tu, porém, guardarás o meu concerto, tu e a tua semente, depois de ti nas suas gerações. Versículo 17. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e riu-se, e disse no seu coração: Ao homem de 100 anos há de nascer um filho, e conceberá Sara na idade de 90 anos. Meus prezados irmãos, a palavra de Deus, no tema desta mensagem, diz que Deus muda o nome de Abrão para Abraão. A Bíblia diz que Deus fala com Abraão e pede a Abraão que ele andasse na sua presença. É impossível que alguém, depois de ser um cristão, depois de sair da idolatria, da feitiçaria, da prostituição, da lascívia e de muitas outras coisas que desagradam a Deus, ele continue com a mesma apelido ou mesmo nome da imundícia. É impossível que alguém, depois de se converter a Deus, continue da mesma maneira. Isto é impossível, porque Deus, quando chama Abraão, tirando de uma terra de idolatria, do meio de uma família idólatra, mandando para uma outra terra, agora não será mais Abrão, mas Abraão, que significa o pai de grandes nações. Então, meus prezados, o Senhor, o que ele estava pedindo que Abraão fizesse? Que ele andasse na sua presença. Quem anda na presença de Deus tem vida digna com Deus.
Quem anda na presença de Deus não tem de que se envergonhar. Quem anda na presença de Deus anda de fronte erguida. Quem anda na presença de Deus não vive mais na prática do pecado. Não vive mais andando seminu como antes. Não anda mais com nomes, palavras pornográficas como antes. Não vive mais a prática do adultério como antes. A idolatria como antes, na feitiçaria como antes, na mentira como antes. Ele agora, ao receber a presença de Deus na sua vida, ele agora não será chamado pelo apelido lá do mundo das drogas, mas agora será chamado servo de Deus. Agora será chamado filho de Deus. Ele não é mais aquela pessoa que era chamado por entrar nos prostíbulos com algum apelido. Ele agora recebe um outro nome: filho de Deus, servo de Deus, adoradores de Deus. Ele agora é uma nova criatura. Ele agora é uma pessoa diferente. É impossível que alguém que diz que serve a Deus ainda vive na fofoca, na mentira, na ira, na discórdia. Isto é impossível. Porque os verdadeiros servos de Deus, os verdadeiros filhos de Abraão, eles são diferentes. São pessoas diferentes. É impossível que alguém, depois de ser nascido de Deus e andar na presença de Deus, fique taxando os seus irmãos de santão, de santarrão, de salgadão, porque prega a palavra de Deus como ela é. Isto é impossível. Porque os verdadeiros servos de Deus têm prazer em ouvir a palavra de Deus como ela é. É impossível que um verdadeiro servo de Deus ande ainda seminu, se amostrando para o mundo. Isto é impossível. Porque o verdadeiro servo de Deus agora é uma nova criatura, ele é diferente. É impossível que alguém que viva na presença de Deus, a irmã que vive na presença de Deus, anda mostrando a barriga para as pessoas, mostrando as coxas para as pessoas, que ainda pareçam a Jezabel. Isto é impossível. Quem anda na presença de Deus ainda vive a prática de Jezabel. Isto é impossível. E o que Deus exigiu de Abraão, ele exige de mim e de você. Ande na presença de Deus. Viva como servo de Deus, como verdadeiro crente em Deus. Versículo 9. Disse mais Deus a Abraão: tu, porém, guardarás o meu conserto, tu e a tua semente, depois de ti nas tuas gerações. Guardarás o meu conserto. Que conserto é esse? Guarda os meus mandamentos, guarda as minhas leis, guarda a minha palavra. É impossível que alguém que diga que esteja na presença de Deus e não guarde a palavra de Deus. Isto é impossível. Não dá para se acreditar que alguém que vive diante de Deus, na presença de Deus, ainda cometa atrocidades, ainda vive uma prática de imoralidade. Isto é impossível. Quem realmente vive na presença de Deus tem temor de Deus e não precisa
escrever em um quadro, em parede de igreja, dizendo que não pode isso ou aquilo, porque o próprio Espírito Santo, ele se encarrega em revelar àqueles que estão na presença de Deus o que ele deve fazer para Deus e aquilo que ele não pode fazer contra Deus. Versículo 17. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e riu-se, e disse no seu coração: a um homem de 100 anos há de nascer um filho? Abraão riu. Parece que nesse texto nós encontramos uma falta de fé em Abraão. Apesar de Abraão ser chamado pai da fé. Só, meus prezados irmãos, que essas coisas acontecem para ninguém se exaltar, porque 100% santo é Deus. O homem sempre ele escorrega em alguma coisa. Mas isso não queria dizer que Abraão não estava na presença de Deus. Isto não queria dizer que ele não estava guardando a palavra de Deus. E a prova disso é que Deus cumpre a sua promessa, que diz que dele nasceria um filho, que seria pai de uma grande nação. E ao completar os 100 anos, vem o seu filho, Isaac, com a esposa, Sarai, que também teve que mudar o nome para Sara, com 90 anos. Então Deus, ele faz coisas maravilhosas na vida daqueles que procuram andar na presença de Deus. Que mesmo algumas vezes ele falhando, mas ele recorre a Deus. Ele sabe que o seu socorro está no Senhor. Davi disse: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Mas o que o Senhor está pedindo de nós é que nós venhamos andar na presença dele. E andar na presença de Deus é procurar o máximo em guardar a sua palavra, em guardar os seus mandamentos. Porque hoje, meus prezados, as pessoas, em vez de olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, querem olhar para A ou B, querem se portar de acordo com a vida da mulher do pastor, da filha do pastor, do filho do pastor, ou com a vida do pastor. Nós precisamos olhar para Jesus, porque pastor peca e muitas das vezes cai, e muitos até morrem sem Jesus. Mulher de pastor peca também, cai também, e muitas das vezes morre sem Jesus. Filho e filha de pastor cai também, se não se converter, morre sem Jesus. Portanto, nós temos que olhar e andar na presença de quem nunca pecou. Nós precisamos andar na presença do Deus que nunca pecou. É o próprio Deus que diz: olhai para mim todos os termos da terra e sereis salvos. Nós precisamos olhar para Jesus e deixar de olhar para a vida de A ou B. A Bíblia diz que cada um dará conta de si mesmo a Deus. O filho não vai dar conta da alma do pai, nem o pai da alma do filho, mas a alma que pecar, essa morrerá. Quantas pessoas, e falando de casal, muitas das vezes, alguém acredita na palavra de Deus, o outro não. E pelo motivo de o esposo ou a esposa não querer aceitar o Filho de Deus como Salvador, o outro: eu também não vou. Eu só aceito se o fulano de tal aceitar. Meus prezados, cada um dará conta de si mesmo a Deus.
O marido não vai dar conta da alma da esposa e nem a esposa da alma do marido. Nem o filho da alma do pai, nem o pai da alma do filho. Mas a alma que pecar, essa morrerá. É exatamente por isso que o Senhor, Ele traz uma parábola, dizendo que no dia da vinda de Cristo, dois vão estar deitados numa cama, um será levado e o outro deixado. Duas moendo, uma sobra e outra fica. Dois estão no campo, um sobra e outro fica. É porque cada um tem que dar conta de si mesmo a Deus. Então Abraão, ele entendeu a palavra de Deus. Abraão passou a entender a palavra de Deus. E se tornou realmente o pai de grandes nações. É o nosso pai na fé. Abraão entendeu a palavra de Deus. Morreu Sara, morreu Abraão, Isaac torna-se pai de grande nação, porque era promessa de Deus. E Deus tem promessa na vida de todas as pessoas. Os homens é que não aceitam a promessa de Deus nas suas vidas. Mas é necessário que nós venhamos acreditar mais e mais na palavra de Deus. Andar na presença de Deus. Olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Nunca olhar para trás. A Bíblia diz que quem pega no arado não pode olhar para trás. Eu aceitei Jesus como meu Salvador para morar no céu. Você, meu irmão, aceitou Jesus também, foi para morar no céu. Você, meu irmão, minha irmã, que ainda não confessou o nome de Jesus, confessa também para poder morar no céu. Porque lá no céu só vai morar aqueles que se renderam a Deus. Só aqueles que confessaram seus pecados a Jesus, que deixaram os seus pecados. Aqueles que deixaram a idolatria, a feitiçaria, que renunciaram às imundícias deste mundo. Somente esses irão morar no céu. Então é necessário que alguém esteja na presença de Deus. E quem está na presença de Deus não vive pecando. O homem e a mulher que estão na presença de Deus não tem mais prazer em pecar. Mas o seu prazer está na lei do Senhor, dia e noite. Confie somente no Senhor. Busque o Senhor. Ande na presença de Deus. Seja um santo no corpo, na alma e no espírito. Porque tem muita gente querendo ser santo só de nome. Mas anda de qualquer jeito, fala o que quer, anda de qualquer jeito. Anda seminua. Anda do jeito que gosta. Porém, nós temos que viver do jeito que Jesus quer. Eu não vou viver como eu quero. Como o desejo da minha carne pede, não. Eu tenho que viver de acordo com a palavra de Deus. Eu tenho que procurar o máximo andar de acordo com a vontade de Deus. A Bíblia diz que sem a santificação ninguém verá Deus. Se alguém estiver pensando que vai entrar no céu sem santificação, não vai entrar. Está pensando errado, não vai entrar no céu sem santificação. Se alguém estiver pensando que vai entrar no céu sem estar na presença de Deus, está enganado, porque também não vai entrar. Anda na minha presença, diz Deus. Se eu disse para Abraão, diz para mim também, diz para você. Ande na presença, ande na minha presença. Esta é a vontade de Deus. Tanto, meus prezados, que Jesus Cristo faça nós entender mais a palavra de Deus. Que Jesus nos dê força para abandonar tudo aquilo que não agrada a Deus. Que venhamos nos santificar mais e mais em Deus. Jesus está voltando.
A vinda do Senhor está às portas. A qualquer momento Jesus vem buscar um povo zeloso de boas obras. A qualquer momento Jesus vem buscar um povo que anda na sua presença. Fique com essas palavras. Que Deus em Cristo nos abençoe. Muito obrigado, meus irmãos. Obrigado mesmo. Deus nos abençoe e nos ajude a levar esta palavra. Nos ajude, ore comigo para Deus levantar uma grande nação de homens e mulheres que tenham temor de Deus. Para Deus levantar homens e mulheres que preguem esta palavra sem interesse em riqueza humana, mas espiritual. Que Deus levante uma grande nação de homens e mulheres que tenha coragem de pregar esta palavra, que não sejam covardes, porque os covardes não herdarão o reino de Deus. Está escrito em Apocalipse capítulo 21, verso 8. Os covardes não herdarão. E os covardes é todo aquele que tem medo de falar a verdade, que tem medo de falar o que está escrito na Bíblia Sagrada. São os covardes, mas também não vão herdar o reino dos céus. Ore comigo, meus irmãos. Eu estou orando para Deus levantar uma nova geração de homens e mulheres cheia do Espírito Santo, que não tenham temor de falar a verdade. Que sejamos como o irmão Paulo, que não temeu, como Pedro, como João, como Elias, o profeta e demais. Que o Espírito Santo venha nos encher, nos revestir mais ainda, para falar a palavra de Deus. Que Deus em Cristo nos abençoe e nos dê da sua graça. Muito obrigado. Amém.